Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e este é o Agenda Econômica. Hoje nós vamos falar sobre alternativas aos fertilizantes químicos. A guerra na Ucrânia trouxe a público alguns problemas sérios da estrutura produtiva brasileira. Um deles é a nossa dependência de fertilizantes agrícolas produzidos no exterior. Para sermos um dos maiores produtores mundiais de grãos, importamos mais de 85% dos fertilizantes químicos utilizados na agricultura. Além do alto custo, o uso de fertilizantes implica também sérios problemas ambientais, como a poluição dos solos e das águas. Mas há décadas, agricultores que trabalham com a produção sustentável usam alternativas mais baratas e saudáveis. Uma delas é a rochagem, técnica de uso de minerais do próprio solo. Neste Agenda, nós conversamos com Eduardo Martins, diretor do Grupo Associado de Agricultura Sustentável e produtor rural, que foi também presidente do IBAMA na década de 1990. Eduardo, muito bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado, é meu prazer estar junto de vocês. Eduardo, você foi um presidente do IBAMA em dois períodos diversos na década de 1990. É um estudioso, mas é um produtor rural de médio a grande porte e trabalha com essa alternativa. Então, eu queria dar um quadro um pouquinho para o nosso telespectador, para o internauta, para quem está nos vendo de diversas formas. Lembrando que entre 2000 e 2020, a produção de grãos no Brasil praticamente triplicou. Passamos de 83 milhões de toneladas para 250 milhões. Além do aumento da área plantada, né, esse fenômeno se deve muito ao aumento do uso de fertilizantes químicos, que mais do que dobrou nesse mesmo período. E então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação dessa expansão da produção, mas igual à expansão do uso de produtos químicos, fertilizantes, e a crise que a gente está a partir da guerra da Rússia. Né? Você trabalha com uma alternativa, eu queria que você nos contasse um pouco dessa alternativa e nos dissesse se ela é viável em grande escala no país. Na realidade, a gente, como sociedade, indivíduo ou até empreendedor, né, a gente depende muito de estímulos que são transformadores. Né? Eu próprio, quando tive um estímulo transformador, foi quando eu tive um entendimento claro dos números, né, e do custo dos fertilizantes. Num dado momento que a gente vivia uma crise não tão aguda como essa, mas os fertilizantes estavam raros e caros, né? E eu tinha um plantio para ser feito numa escala razoavelmente grande. E, na época, um irmão que trabalha na Embrapa, o Éder Martins, diz, olha, você tem uma possibilidade de substituir essa adubação química. Eu assim fiz, primeiro com uma certa insegurança, mas, na realidade, foi a melhor escolha que a gente podia ter feito naquele momento. Não só conseguimos organizar nosso sistema de produção, uma floresta, a floresta que a gente implantou com remineralizadores teve um desempenho melhor do que aquela que a gente usou a adubação recomendada, e a partir daí foi algo que a gente não só passou a estudar, mas buscar e tentar fortalecer os agricultores que também buscavam essa alternativa. Só para a gente ter uma ideia de há quanto tempo você trabalha com essa técnica, quando foi essa crise a que você se referiu? 2007. Crise de 2007 aí por conta de aumento no preço de importação. Existiam vários problemas, mas existia um problema de suprimento, isso levou a ter um produto que era difícil encontrar e, ao mesmo tempo, um custo muito alto. Né? Semelhante ao que a gente está vivendo agora. Inclusive, eu acredito que a gente tem que aproveitar essa crise para mostrar para as pessoas que existem soluções racionais, que funcionam melhor e que, inclusive, são um grande incentivo para a gente alterar a nossa forma e o modelo de produção. Então, vamos começar do começo. Eu explico o que é a rochagem, o que é esse processo de fertilização do solo pela rochagem. Vamos começar o que é a rochagem, depois como é feito o processo. Uma coisa que é importante a gente compreender um pouco, solos tropicais. Os solos tropicais, eles foram solos que, ao longo da evolução, eles ficaram protegidos, né, das grandes mudanças climáticas do ponto de vista das glaciações. Isso fez com que essa faixa tropical, que ao longo de muito tempo a água é um lugar mais quente e com maior quantidade de chuva, esse solo sofreu mais intemperismo.
Os minerais que existiam no solo foram se transformando e esse solo passou a ser um solo altamente intemperizado. Isso, de maneira geral, é o solo que é predominante no Brasil. Qual o problema desse solo, né? Ele tem muito baixa fertilidade, ele tem uma quantidade muito grande de alumínio, que é tóxico para as plantas, né? E ele depende de você fazer essa correção com relação ao alumínio, que se faz corrigindo a acidez do solo, mas também aportando uma quantidade significativa de adubação química para produzir, né? O que a gente faz com a rochagem é pegar esse solo que está altamente intemperizado e rejuvenescer esse solo. Na realidade, não é qualquer rocha que serve para essa finalidade. Na realidade, são rochas que não foram muito alteradas, são rochas ricas em minerais, são rochas com capacidade de oferecer, que a gente chama de minerais secundários, né, para esse solo, e esse solo vai recuperar a sua condição de ter minerais ricos em nutrientes, de ter minerais que oferecem superfície ativa, né, para reter nutrientes e, ao mesmo tempo, ajudar a vida no solo. Isso Então, é a rocha. Sim, desculpa. Tá ótimo. Então, essas rochas, quer dizer, e aí como é que você faz? Você vê onde tem esse tipo de rocha que tem maior quantidade de nutrientes, retira desse lugar e põe nos outros. E coloca como? Isso é um processo de mineração, então, na verdade. Na realidade, é uma mineração. Essas rochas elas são moídas, né? Até uma granulometria razoavelmente fina, e a gente vai fazer a aplicação dessa rocha sobre o solo. E ali esse material vai interagir com o solo, reagir, e aí acontece uma série de processos que ajudam na agricultura. Então, uma mineração, depois uma aplicação desse insumo. É muito parecido com a aplicação que o agricultor já faz, que é a aplicação de calcário. Aliás, é idêntica, né? E do ponto de vista de processo de mineração e de aplicação, e inclusive da granulometria que é necessário chegar para poder aplicar, é igual. Quer dizer, o calcário também é um processo de mineração, né? É um processo de mineração. Só que o calcário é uma rocha de uma característica, é uma rocha calcária, etc. E os remelizadores são rochas silicáticas, são rochas que têm uma quantidade significativa de silício presente nelas, né? Você falou né, que são rochas que têm micronutrientes importantes. Quando a gente fala assim, grosso modo, em correção, bem espiado de solo, a gente é muito comum a gente ouvir, inclusive propaganda na TV, um fertilizante chamado NPK, né, que é o N de nátrio, que é sódio, o P de fósforo, que é o fósforo mesmo, e o K de cálcio, que é o potássio. Essas rochas que a gente que é feito esse processo de mineração e de transformação em pó e que é aplicado na terra que vai ser cultivada. Tem esses mesmos nutrientes? Tem todos os nutrientes, com exceção do nitrogênio, né? Em geral, nós não vamos encontrar nitrogênio em rochas, né? Então, eu vou ter o potássio, vou ter o fósforo, e vou ter uma coisa que é impressionante na maioria das rochas, né? Uma quantidade enorme de micronutrientes, que também cumprem papel fundamental para o desenvolvimento das plantas. Então, de fato você rejuvenescer o solo, né? E o problema do nitrogênio, ele passa a ser equacionado se a minha agricultura produz um volume de biomassa significativo e se eu mantenho e faço essa biomassa ser convertida no solo, que vai se transformar em matéria orgânica no solo. Essa matéria orgânica vai dispor de nitrogênio. E aí o pó de rocha a rochagem cumpre um papel extremamente importante no solo, porque a rochagem cria minerais que conseguem reter essa matéria orgânica e formar dentro do solo aglomerados, né? Esses agregados, que é uma mistura de coisa viva, de matéria orgânica e minerais, é algo fundamental para que os solos se preservem, sejam produtivos, sejam arejados, né? E que possam ser saudáveis. Eduardo, você já está trabalhando com essa técnica há mais de 10 anos, né? Cerca de 15 anos.
Tem muita gente já trabalhando com essa técnica no Brasil. Ela é uma técnica que dá para abarcar esse nosso processo de produção agrícola intenso, ou é uma técnica voltada para nichos como os produtores sustentáveis como você? Então, tem uma coisa que é relevante a gente compreender, é que esse é um recurso que tem que ser usado regionalmente. O volume que a gente aplica de pó de rocha numa área a ser produzida, ele envolve 4, 5 toneladas, entendeu? Então, é um volume grande e você não pode, e nem seria razoável, transportar numa distância grande. Então, a primeira pergunta que tem é o seguinte: existem esses materiais próximos das áreas de produção? A resposta é sim. Em 95% de onde se tem produção no Brasil, existem reservas desses tipos de minerais que nós estamos aqui falando a uma distância de 200 quilômetros. Então, é possível, né, do ponto de vista do recurso e de onde está a demanda, atender o Brasil inteiro. Fala, mas isso já existe hoje? Já existe essa produção? Não, não existe essa produção. Muito do pó de rocha que é usado hoje, ele é um subproduto de pedreiras que já existem. Muitas pedreiras que fornecem que a gente chama de agregados, né? Material para construção, material para pavimentação de estradas, etc., elas produzem um pó e esse pó, muitas vezes, é possível de ser aplicado como um insumo agrícola. Por outro lado, começa a crescer a quantidade de pedreiras que se organizam especificamente, né, orientadas para atender o mercado agrícola. Eu posso dizer que, pelo levantamento que a gente dispõe, hoje tem cerca de 3 milhões, na realidade, antes dessa crise, existiam 3 milhões de hectares utilizando a rochagem. Agora, depois da crise, a gente acredita num aumento extraordinário, porque todos os produtores de pó de rocha, de remineralizadores, né, eles estão vendendo toda a sua capacidade de produção. A gente estima aí um aumento de pelo menos 1 milhão de hectares em função dessa crise. Só para a gente ter uma ideia aqui, por que o uso dessa matéria, que é brasileira, que está aqui, que às vezes estava até sendo desperdiçado por ser um subproduto de pedreiras em muitos casos, não é utilizado há mais tempo? É uma técnica nova ou como é que é isso? Na realidade, é uma técnica muito antiga, né? Os romanos já utilizavam, é algo muito antigo. E aconteceu uma coisa muito interessante. No final do século XIX, existia uma disputa na Alemanha. A Alemanha, nesse período, foi um lugar muito importante do ponto de vista das ideias, mas também do ponto de vista das tecnologias, né? E a gente tem que lembrar que no final do século XIX a gente estava começando ali a expansão do processo industrial, né? Havia uma disputa muito grande de qual seria o melhor caminho para resolver o problema de fertilidade do solo, né? Principalmente porque solos mal conduzidos, cansados, e precisava recuperar esses solos, né? Existia uma disputa entre duas pessoas, o Liebig, que defendia a parte química, né? Que aquilo ali era a solução para a agricultura, e a defesa da rochagem. E naquele momento teve uma coisa muito interessante, porque existia uma indústria, depois da Primeira Guerra, ociosa, né? E essa indústria de guerra, que na realidade produzia uma série de químicos para explosivos, né, foi orientada para a produção de fertilizantes. E aí, junto disso, veio um conhecimento científico do ponto de vista de como é que as plantas se nutrem, e aí a adoção dos sais como fertilizante químico passou a ser adotado e se mantém até hoje, né? O que é relevante nessa história é que, para as condições tropicais, usar sal como fonte de nutriente tem uma série de desvantagens. A principal desvantagem é o nível de desperdício, a baixa eficiência que esses nutrientes têm. Você tem uma ideia, quando você pega um sal de fósforo, né, um fosfato, e coloca no solo, a perda é de cerca de 90%.
né? Você só absorve 10% desse material para as plantas que você, da tua cultura, do teu cultivo. Eduardo, eu queria mostrar aqui, até para você explicar um pouquinho, porque esse número, para mim, é meio estarrecedor. A gente tem um gráfico, a gente montou um gráfico feito a partir de dados, inclusive de uma associação de revenda de fertilizantes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aqui para a gente, né? Que é aqui ele mostra o consumo e a produção de fertilizantes químicos no Brasil. O que está em lilazinho é a nossa produção nacional, o que está quase em roxo é a nossa importação. Então, a gente produzia em 2000 cerca de 7 milhões de toneladas, importava mais 10 milhões, a gente tinha um consumo total, uma entrega de mais de 15 milhões de toneladas de fertilizantes. Isso vem crescendo gradativamente o uso de fertilizantes e diminuindo igualmente a nossa produção, até que a gente chegou em 2020 com uma produção de 5 milhões de toneladas, uma importação aqui de 32 milhões mais ou menos de toneladas, mais de 32 milhões, e um uso total de cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes químicos no Brasil, sendo que a maior parte disso, mais de 30 milhões, importados. E daí vem essa crise que a gente está a partir da guerra na Ucrânia com a produção dos fertilizantes, a proibição de importação, a dificuldade de importação de fertilizantes produzidos na Rússia. Né? Mas mesmo isso aqui é muito grande. A gente precisa mesmo usar tudo isso, ou isso aqui é usado exatamente de uma forma inadequada porque só se aproveita 10% do que é usado? Como é que é isso? Essa eficiência você tem muita dificuldade de resolver se você não muda a forma de produção. Você tem que mudar a forma de produção para aumentar a eficiência, inclusive dos fertilizantes químicos, né? Agora, esse gráfico, ele mostra uma coisa muito séria, que é a nossa dependência. Imagina pegar a importância que o agro tem no Brasil, com toda a parte econômica, o significado que ela tem do ponto de vista de fazer a economia acontecer. Você vê que o nosso PIB não caiu mais, principalmente por causa do agro, né? Apesar de ter um papel extremamente estratégico para o país, né? Você tem as coisas que são básicas e fundamentais do agro hoje, somos totalmente dependentes. Aqui nós estamos falando de uma dependência, que é a dependência de fertilizante. Você vai falar, não, quanto nós somos dependentes de Rússia, Ucrânia, Marrocos e Canadá? Você vai ver que, do ponto de vista de fertilizante, nós somos totalmente dependentes desses países, né? Então, o dia que tem qualquer tipo de crise, a gente imediatamente sofre como estamos sofrendo agora. E o Brasil precisava, nas suas áreas estratégicas, né, encontrar e construir soluções que sejam próprias, que tenham a possibilidade de ter um nível maior de autonomia. Não estou aqui defendendo o isolamento e etc., que eu acho que não funciona, mas nós temos que ter autonomia e capacidade de lidar com situações como a que nós estamos vivendo. Tá. No sistema... isso, né? No sistema de rochagem, a gente tem total condição de ficar independente? Você falou que a gente tem minerais distribuídos pelo país todo. A gente teria que ter, então, um processo intenso de mineração dessas rochas e de transformação? Nem precisa ser uma coisa intensa. Na realidade, nós precisamos ter uma racionalidade em cada região produtiva, ter o conjunto das rochas que são possíveis de serem aplicadas na agricultura, com pedreiras organizadas para suprir os agricultores. É isso que a gente precisa. Nós precisamos montar isso. Só isso é suficiente? Não, não é. Nós precisamos também fazer uma transição, né, da agricultura convencional praticada hoje, altamente dependente dos insumos convencionais, como os fertilizantes solúveis, né, na forma de sal. Nós temos que fazer com que a agricultura seja menos dependente disso. E, para isso, eu preciso ensinar uma nova forma de fazer agricultura. Uma agricultura regenerativa, uma agricultura que aumenta a atividade biológica do solo, uma agricultura que faz o solo estar sempre melhorando, e não ao contrário, como a agricultura hoje é praticada, que o solo está quase sempre piorando, né? Mas cada vez mais compactado, cada vez mais suscetível à erosão, cada vez com maior carga, né, de doenças, porque um solo mal cuidado ele vai trazer doença para a cultura. Isso nós estamos falando
de fertilizante, mas quando o solo é ruim, a quantidade a mais que você gasta com venenos para lidar com pragas e doenças aumenta muito também. Então, cuidar do solo brasileiro é uma das coisas mais importantes que esse país podia assumir como projeto, como meta da sociedade. Quanto tempo você acha que dura esse processo de transição e quem é que precisa agir nesse caso? A Embrapa tem condições de fornecer tecnologia para isso, o Ministério de Minas e Energia, já que se trata de mineração, tem projetos nesse sentido. O que é necessário? E eu pergunto isso porque a gente tem um uso muito intenso, a gente já viu a quantidade, mas eu queria mostrar um outro gráfico aqui rapidinho, que o nosso tempo já está meio curto, que são as lavouras que consomem mais fertilizantes. O que a gente mais exporta é soja e não por acaso soja consome 40% dos fertilizantes utilizados no Brasil. Depois o milho, a cana-de-açúcar, o café, o algodão e todo o restante, apenas 22%. Você falou, a gente estava conversando antes de começar a gravar a entrevista, você falou que é produtor de cana nesse formato sustentável, né? E também de gado, né? É um pecuarista também. Tudo nesse formato sustentável. Como é que é essa questão para você, em termos, por exemplo, de produtividade? A gente pode continuar com essa produção de soja grande que a gente tem, por exemplo? É uma decisão política com a roçagem? Tem duas questões aí envolvendo a dominância da soja na agricultura. Uma é o seguinte: do ponto de vista produtivo, a soja responde muito bem a um sistema sustentável, né? Os produtores estão conseguindo reduzir de 80% a 90% do consumo de insumos convencionais, fertilizantes e venenos, produzindo de forma sustentável soja e reduzindo o custo de produção em 30%. E não é pouco, é um monte de gente, milhões de hectares já nesse sistema. Tem uma outra questão envolvendo aí, que é o seguinte: é razoável um país ser tão dependente de uma cultura e vender quase toda essa produção, principalmente para um país? Eu acredito que não é uma dependência salutar, né? É claro que a soja é a escolha porque existe uma rentabilidade maior na soja, mas esse é um tema que a gente precisaria discutir com mais cuidado. Mas é possível produzir qualquer uma dessas culturas num sistema onde é possível melhorar o solo, reduzir custo e ter uma coisa muito mais prazerosa, que é ser agricultor sem ficar tão dependente de veneno como a agricultura nossa é hoje. Quanto tempo para esse processo de transição? E retomando a pergunta, quem precisa atuar em termos de governo ou de estruturas para estimular esse processo? Antônia, um agricultor que começa, com 3 anos, ele já consegue, para uma área em torno aí de 500 a 1.000 hectares, falar o que a gente chama de virar a chave. Virar a chave é sair do convencional e ir para o sustentável. Isso quer dizer que ele vai eliminar totalmente os insumos convencionais? Não. Ele vai usar, só que numa quantidade muito menor, né? Isso depende de política pública, isso depende de vontade, isso depende de uma visão do que é agricultura, isso depende do entendimento do que seja cuidar de solo, né? Agora, precisa de pesquisa, precisa de um trabalho de multiplicação disso, que é com educação, com extensionismo bem feito, que é com colocar os agricultores em contato para que a troca de informação já daí crie uma credibilidade para essas práticas, né? Mas eu diria que se tem um país com uma possibilidade de mudar a sua agricultura em profundidade, né, de uma forma exemplar para o mundo, esse país chama-se Brasil, por várias razões. Porque, pelo que já tem, pela possibilidade de recursos, por ser tropical, né? E por já ter também um acúmulo de conhecimento significativo do ponto de vista desses temas que nós estamos falando. Grandes instituições como o CNA também podem ajudar nisso? O CNA tem ajudado, inclusive, né? Para essa agricultura, a gente produz, por exemplo, micro-organismos na própria fazenda, né? Nós temos fábricas de micro-organismos nas fazendas. E é óbvio que isso reduz a compra de insumos convencionais.
Então, imagina a quantidade de dinheiro que está envolvido e imagina o quanto nós somos atacados por isso, né? E a gente tem tido o apoio de várias instituições, inclusive da CNA, para a gente conseguir organizar, legitimar e fazer isso de uma forma consistente e legalizada. Eduardo, eu agradeço muito a sua participação aqui na Agenda Econômica e vamos torcer que esse processo aí, então, consiga se expandir para a gente sair o mais rápido possível dessa crise, né? Está expandindo e nós vamos chegar a números muito importantes. Agradeço a sua presença mais uma vez. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está publicado no site da TV Senado, senado.leg.br, no canal da TV Senado no YouTube. Portanto, se você quiser rever, quiser indicar para alguém, é só pegar lá o link do Agenda Econômica sobre rochagem e encaminhar para as pessoas que você achar importantes. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa.